Vamos conversar hoje aqui no nosso perfil, hoje com a artista plástica, a Carla Brettsfield. Carla, obrigado por ter vindo aqui, é um prazer te receber aqui no estúdio aqui da Unesp. E a gente começa o programa sempre um pouco querendo saber o perfil mesmo, né, da pessoa. No teu caso, você vem de uma família de artista plástico já? Como é que é isso? Bom, lá em casa, assim, todo mundo tem uma veiazinha artística, assim, minha mãe, pianista e tal, então eu sempre tive esse apoio na minha família, sabe? Ser ligada com arte, com música e tal. Então é uma coisa que desde pequena eu tive interesse, sempre gostei de pintar, rabiscava paredes de casa. Você gostava de desenhar, assim, meio loucamente quando criança? Sim, quando criança, assim, engraçado até. Mas depois, quando eu comecei a perceber mesmo que era aquilo que eu queria, foi quando eu tava no colegial. Assim, tava no 3º ano, naquela época de decidir, eu ia fazer arquitetura, mas não tava com certeza. E comecei a desenhar, assim, bastante nessa época. E eu comecei a ver a reação das pessoas com aqueles meus desenhos, e aí aquilo me fez parar pra pensar se não era aquele meu caminho, porque todo mundo se encantava, assim, eu via que as pessoas viam que era uma coisa, assim, além. E aí foi mais ou menos assim que eu descobri o meu interesse mesmo, que aí comecei a fazer aula com um ateliê de artista, assim. E foi mais ou menos assim. Teve alguém que te marcou esse aprendizado, esse processo de aprendizagem? Alguém que foi mais importante? Ou foram várias experiências? Teve alguma em especial que te marcou? Foi uma somatória de experiências? Foi uma somatória de experiências, eu posso dizer, assim. Foram várias pessoas que me influenciaram. Teve uma professora minha de artes que eu comecei a fazer ateliê com ela, e ela me deu, assim, 3 aulas, mas abriu um universo, assim, porque ela deixava eu ser muito livre. Ela não ficava falando pra eu copiar, desenhar, nada, assim. Então foi bem legal. E em casa mesmo, minha mãe, que ela sempre me deu abertura pra eu poder fazer as minhas escolhas, assim. Nunca me interrompeu quando eu falei que eu queria ser artista plástica, assim. Então foi bem legal. E você gostava mais, no começo era mais desenho, pintura ou colagem? Você foi experimentando outras técnicas? Então, quando eu comecei eu não tinha noção de nada, assim. Nunca fui uma pessoa de estudar arte, assim. Então era mais, assim, instinto mesmo. No começo eu fazia uns desenhos mais figurativos. Depois, quando eu comecei a fazer ateliê com essa professora, eu comecei a usar acrílica e umas coisas mais abstratas, assim, mexer mais com cores mesmo, que até hoje é o que eu mais gosto, assim, que eu acho que é a marca do meu trabalho. Então, que a cor é bem importante, né? Eu estava vendo teus trabalhos na internet, acho que a cor é fundamental. É fundamental, assim, eu gosto de ser bem cuidadosa nessa escolha de cores, assim, dessa harmonia de cores nos meus trabalhos, que eu acho que num trabalho mais abstrato isso faz muita diferença, né? E tem um processo aí de profissionalização, né, do artista plástico. No teu caso, até porque nós temos curso de artes aqui na Unesp, então tem muito aluno que escuta o programa e professores do curso. Legal. No teu caso, essa profissionalização se deu de que maneira? Que isso começou a ficar sério? Essa vai ser a tua profissão? Então, na verdade, foi uma coisa assim, eu comecei... O que eu acho que foi fundamental para mim foi realmente começar a estudar arte, assim... história da arte, assim, me envolver com o trabalho de outros artistas, conhecer o trabalho de outros artistas que me interessavam. Então, eu acho que dessa forma eu fui tomando conhecimento de como era mesmo ser um artista plástico. E assim, eu acho que tem que levar assim, a sério, né? Porque ser artista não... É uma coisa assim, que você tem que... Você é a sua imagem que está em jogo, e eu acho que você tem que levar o seu trabalho muito a sério, ter muita segurança do que você está fazendo acima de tudo. E acho que assim você acaba demonstrando, despertando interesse nas pessoas quando você tem mais certeza do seu trabalho. Tem algumas referências aí de artistas que você utiliza até hoje, que você vê pela internet, ou que você vai em museu, que você fala, isso é legal, é isso que me interessa? Tem algumas coisas assim? Tem muito, assim. Pra mim, nossa, eu nunca esqueço. Eu tava, assim, 17 anos, eu vi um filme do Jackson Pollock. Eu nunca tinha ouvido falar dele, porque realmente eu não era muito de estar ligada em história da arte e tal. E aquilo, assim, me encantou. E até hoje ele é um artista que eu procuro muito, assim. Eu gosto muito do Van Gogh também. Eu gosto das pinceladas fortes e do trabalho dele. E, assim, no começo, nos meus desenhos, assim, eu tive uma influência do Romero Brito também, porque eu viajei e tive contato com o trabalho dele quando eu viajei para Nova York, e achei muito legal, assim. Gostei do fato dele usar bastante cores e de ser mais livre, assim, não ficar se prendendo a um traço tão perfeito. Então, eu gosto do trabalho dele, me influenciou numa época. Mas hoje em dia, assim, se fosse citar o número 1, é o Pollock, que eu
amo E ele. é mais assim, pelo trabalho ou pelo processo, né? São 3 coisas do Paulo Carson diferentes. O resultado final, que é uma coisa, o processo, né? Aquela coisa, né? De você não colocar o pincel na tela. E em terceiro lugar, a vida dele também, que é uma loucura. Quer dizer, ela, de certa maneira, é inspiradora Sim, pela com liberdade, certeza. né? Não Com pela certeza. mas essa liberdade que ele se deu. Ele cristaliza um pouco tudo isso, Carla? Com certeza, mas o que eu mais gosto mesmo é o processo, assim, e também essa coisa de não saber como vai ficar no final. Eu tenho isso muito no meu trabalho, assim, às vezes eu começo a pintar, sai uma coisa que não era o que eu estava pensando, mas eu não ligo, eu deixo ali e no final acaba dando certo, sabe? Então eu me identifico bastante com o processo de criação dele, assim, de um processo mais livre, assim, de não se prender muito a ter uma coisa que fez antes e aquilo vai sair, sabe, um rascunho ou não pensou muito antes. Eu acho que ele tinha isso, assim. E o teu processo, conta um pouquinho pra gente. Como que é o teu processo antes de você finalizar um trabalho? Você faz um esboço, você vai direto pro material? Não, eu sempre vou direto, assim, Na verdade, uma coisa que me inspira muito, que é meio que um ritual que eu faço, eu sempre tô ouvindo música enquanto tô pintando. Que tipo de música? E depende muito. Eu gosto do bom e velho rock and roll, né? Mas eu gosto também de coisas mais, assim, tipo, mais light, tipo soul. Joss Stone, assim, é uma cantora que me inspira muito. Então, eu sempre tô ouvindo música. Então, acho que isso é uma característica do meu processo. Mas eu sempre parto, assim, eu não faço esboço. Eu sempre parto, assim, de uma tela, eu faço a seleção de cores antes. Isso eu gosto de fazer. Tipo, vou pintar umas 4 telas, assim, mais ou menos com o mesmo tema. Aí eu sempre reúno as cores que eu vou usar nesses trabalhos, assim. Eu gosto de separar elas antes, assim. Então, acho que talvez seja... E é rápida essa resolução? Eu gosto de pintar, assim, rápido, tipo, meia hora, assim, faço uma tela. Não sou muito de começar um trabalho num dia e terminar no outro. Eu gosto de começar e terminar no mesmo dia. E você trabalha, às vezes, mais de um ao mesmo tempo? Sim. É que isso lembra muito Pollock, né? Não, tá secando ali, porque pelo fato de eu usar muita tinta e não usar o pincel, às vezes fica grosso, pesado, né? Então, às vezes eu começo deixo secar aquela parte, coloco tinta no outro, depois volto. Porque quando eu faço, assim, os meus trabalhos são por coleções, assim, posso dizer. Então, geralmente são trabalhos que têm a mesma linguagem. Mais de um trabalho vai ter a mesma linguagem. Então, eu não vejo problema em fazer vários ao mesmo tempo. E você está com uma coleção nova, né? Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como que ela surgiu, né? Quer dizer, em que ela se une, em que ela se integra. Então, essa coleção nova minha chamada Pink Obsession, que eu vou fazer o lançamento dela agora em Nova York, na feira Art Expo, que vai ser no dia 21 a 24 de março. Bom, essa coleção ela surgiu de uma música do Aerosmith que chama Pink. E não sei, essa música sempre foi uma música especial pra mim. Um dia eu tava ouvindo e falei, por que não fazer... Essa música me influencia tanto, por que não fazer dessa música alguns trabalhos inspirados nela? Então, foi mais ou menos assim. O ponto de princípio para essa coleção foi a música da Aerosmith. E aí eu fui usando assim, várias nuances do rosa e cores que eu achava que combinavam também, assim, sabe? Não sei, foi meio brincando com as cores e saí no resultado da Pink Obsession, mas Você já pensou desde o começo numa série, é isso? Eu faço mais ou menos isso, assim. É difícil eu fazer uma tela isolada. É muito difícil. Eu sempre penso em mais de uma. E em termos de projeto, a gente ainda está no começo do ano, de certa maneira. Quer dizer, tem essa coleção nova, né, que você vai lançar, mas além disso, sim, você já tem outras coisas programadas. Para onde que você vai levar essa coleção? Tenho sim. Na verdade, eu tô com o lançamento da minha loja virtual para o dia 1º de março agora, que eu vou ter alguns produtos da minha linha Pop Art, vou ter capinha de iPhone, almofada, lenço... porque o meu objetivo também aqui no Brasil, eu acho que é um pouco deixar a arte mais acessível. Eu gosto dessa linha de pensamento, porque às vezes eu sinto que o pessoal às vezes não pode ter tanto interesse num quadro, assim, mas produtos ligados à arte, eu acho que podem chegar em mais pessoas. Então, eu resolvi fazer isso com a minha linha Pop Art, que é a que, não sei, o pessoal mais acha que tem uma linguagem de produtos, essas coisas. Então, vou fazer esse lançamento dela dia 1º de março.
Eu tenho outro projeto chamado Projeto Tribos, que eu vou fazer em parceria com um grafiteiro de Campinas chamado Gustavo Nenão, que é um projeto que a gente está dando início agora, estamos produzindo ele agora. E, assim, o nome já diz tudo. A gente quer fazer... São 8 telas que retratem diferentes tribos. E como o trabalho dele é bem realista e ele só usa, assim, preto, branco e cinza, e o meu é o oposto disso, eu uso cores e quase nunca uso figuras. Então, a gente quis misturar isso. E... a gente tá vendo no que vai dar, assim, mas... Isso tá em processo? Tá, a gente tá em processo e vamos fazer o lançamento em agosto. Mas a ideia é pintar junto? Junto. Pintar junto mesmo? Junto. Essa é a diferença, porque a gente não queria pegar um tema e cada um fazer o seu e ficar um versus o outro. Não, a gente queria produzir aquilo junto para ver o resultado dessa mistura juntos mesmo, na mesma obra. Agora é curioso que você citou o Romero Brito, e a gente está falando dessa questão de pop art, e muita gente até acaba criticando o Romero justamente por ter a loja dele nos Jardins, por ter lá em Miami, tudo que, né, o pessoal que está nos ouvindo sabe. O pessoal... E ficou bem claro assim para mim que isso para você não é uma questão, ou seja, você é muito tranquilo em relação a isso. Eu sou tranquila em relação a isso. Eu já ouvi muita gente criticando essa forma de trabalho do Romero Brito, mas não é nisso que eu me inspiro nele, assim. Eu acho lindo os produtos dele. O que eu acho que às vezes pode ser uma coisa que o pessoal critica é a quantidade. Então, eu na minha linha de produtos, eu vou fazer, por exemplo, se eu vou fazer a capinha de iPhone, eu vou fazer 50 de uma estampa. Então... São séries, né? São séries, assim, para não ficar uma coisa muito massificada, entendeu? Agora, além dessa parceria... Eu acho que isso dá mais valor, assim. E não me faz... eu posso ter outras séries com novos produtos para não ficar sempre a mesma tela, o mesmo desenho sendo... Não, ia colocar que você tem essa parceria em andamento, né, com o grafiteiro, né, de Campinas. Sim. E tem alguma outra série individual que você está desenvolvendo, seja baseada em música ou em algum sentimento, não sei, tem alguma coisa? Bom, para esse ano eu tô mais focada na Pink Obsession mesmo, fazer esse lançamento. Eu tenho projetos para esse ano projeto de Lei Rouanet que eu tenho aprovado, que chama Arte na Praça, e a gente está captando recursos para desenvolver ele entre esse ano e ano que vem. O que vem a ser o Arte na Praça? O Arte na Praça. Bom, é um projeto, ele não é muito complexo. A ideia dele é voltar a fazer o pessoal ter esse costume de praça, tirar praça como um lugar perigoso, como um lugar que as pessoas não frequentam mais hoje. Então, eu vou montar um container que vai ser um mini museu com as minhas obras e vai ser para todo mundo que está passando na rua pode visitar. E aí, no final, você recebe... com a coleção Pop Art, você recebe as obras em preto e branco e vão ter as mesas ao redor do container que você pode pintar, exercitar um pouco o seu lado artístico. Ou fazer um desenho novo seu, assim, ser inspirado pela arte. Então, é mais ou menos isso, o projeto Arte na Praça. Então, isso está em fase de captação? Isso. Que sempre é um desafio, né? Esse com é um momento certeza. bem complexo. Para quem está nos ouvindo, nos vendo, quiser ter contato com o teu trabalho, queria que você deixasse, então, teus contatos, né? Seja Facebook, seja o site, o que você quiser. O meu site é www.carla.brat.com.br e tenho a fanpage do Facebook, que é onde o pessoal mais entra, que também é artista plástica Carla Bratfish. E aí lá tem sempre a minha agenda de exposições, o que eu tô fazendo, novidades do meu trabalho. Tá tudo lá disponível. Tá tudo lá disponível para quem quiser conhecer. Ótimo. Então tivemos o prazer de conversar hoje aqui no nosso perfil com a artista plástica, Carla Bratfish. Carla, mais uma vez, obrigado por ter vindo. Obrigada Sucesso pela oportunidade. Nesses vários, né, lançamentos da coleção, do site, tudo isso. E até um próximo encontro com uma nova coleção, espero, tá bom? Muito obrigada para quem tá ouvindo e até a próxima. Obrigado.